Bom, a pintura eu iniciei na pandemia, mas assim, a arte em si eu sempre pratiquei desde criança, tive esse incentivo, né? Na minha família tem vários artistas próximos, inclusive, que eu sempre convivi, fui criada por eles, então sempre foi algo muito espontâneo, muito natural, assim, esse envolvimento, esse interesse, tanto com a parte teatral também, quanto com a parte da arte plástica, arte visual, artesanato também. E aí eu iniciei com a pintura na pandemia, aí fui mesclando com o desenho, e aí hoje eu também faço muralismo, customização em objetos, né, o próprio artesanato também, com recicláveis. E na infância, né, assim, é claro que não tinha toda essa seriedade em cima disso, então eu desenvolvia meus trabalhos, eu sempre gostei muito de experimentar, mas principalmente no papel. Eu desenhava muito com caneta, com lápis de cor, ainda não tinha tido um contato tão de próximo com a tinta mesmo, com a tela. Então eu ficava mais assim nos pormenores, com coisas mais assim, geek, né? Uns desenhos mais, ai, não sei. E aí eu investi, eu comprei um monte de coisa, comprei um monte de tela, um monte de tinta. Eu nem sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com a pintura, principalmente. E o primeiro momento, assim, eu queria fazer telas para mim, não era nem com essa intenção de me profissionalizar, por exemplo. Então eu queria pintar telas para mim e fiz, assim, uns 3 rascunhos, né? Falei assim, gente, como é... Eu não sabia, né, o que é que tinha que ter numa tela, que tipo de técnica que era. Eu queria só que tivesse a cor ali, que a cor fosse, que eu pudesse me guiar por uma cor sólida né, e formas básicas. Então, assim, eu queria uma coisa mais simples a princípio, justamente para eu ver como é que seria isso, né? Aí pintei meus 3 primeiros quadros. E aí eu comecei a buscar esse estilo, né? Porque eu já tinha percebido desde as primeiras telas que meu estilo de pintura não tinha nada a ver com os desenhos que eu fazia antes. Eu sempre fiz uns desenhos muito old school, sabe? Eu por um tempo quis muita tatuagem também, investi no material todo, fiz a tatuagem uns doidos aí, mas assim, não foi uma coisa que eu tive essa paixão, por exemplo, né, em comparação com a tela. E na tela foi um trabalho completamente diferente. Desde o início foi esse tipo de desenhos que não tem contorno, foi uma coisa muito mais com a forma e a cor mesmo ali, trabalhada de uma forma bem diferente. E aí eu comecei a me perguntar quais seriam as próximas telas, né? Qual que era o meu estilo na tela, qual que é o meu jeito de fazer as coisas. E aí eu fui tentando fazer uns outros rascunhos, só que eles ficavam muito... Assim, eu ficava assim, gente, mas que desenho doido, mas que coisa mais sem noção, não tem nem proporção direito, tá tudo maluco e tal. E aí eu comecei a... Foi assim, foi um estalo tão grande, foi exatamente nisso. Foi eu... Gente, que desenho doido, que... Gente, mas e se esse for o meu jeito de fazer as coisas? E se esse que eu tô tentando mudar, eu tô tentando procurar uma coisa, que se for isso aqui que já tá na minha frente, né? E aí foi onde eu desenvolvi a Brilho Coco. Eu falei, não, já que eu sou artista, já que agora eu faço pinturas em tela, o que é que todo artista faz? Uma grande exposição, né? Assim, com toda essa amostra do seu trabalho, do que é o seu trabalho. E aí foi onde eu comecei a criar a sequência da Brilho Coco, que foi vindo assim com muita facilidade, porque na época eu estava muito assim envolvida com temas, principalmente como feminismo, né? Esse resgate assim, essa valorização da figura feminina como um todo. Então, todas as telas elas trazem esse recorte. Eu adoro assim atuar na contradição das coisas, sabe? De parecer uma coisa, mas não sei, pode parecer uma coisa, pode parecer outra. Eu adoro isso, essa dualidade. Então, eu sempre fui muito assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu gostava de uma coisa, eu depois já não gostava, ao mesmo tempo que eu queria uma coisa, eu sempre comecei a fazer várias coisas que depois eu parava de fazer. Então, assim, a Brilho é muito, eu queria que ela tivesse essa confusão mesmo, esse excesso, né? Uma das telas mesmo, que Demasia, que é a representação de tudo isso para mim. E todas as telas são um recorte meu de alguma maneira, ou de alguma vivência, ou de algum sentimento, ou de alguma situação, né, mas que demonstra esse exagero, assim, tanto nas cores, nas formas, porque é isso que se passa, assim, na minha cabeça, ainda mais sendo uma pessoa ansiosa, então, assim, é muita informação o tempo todo, e, assim, eu queria que nas telas tivesse essa mesma impressão, sabe, da pessoa olhar e ficar meio perdida ali, porque é como eu me sinto também, tanto, assim, ainda perante a minha arte, perante mim mesma, né, enfim, ao mundo, mas... Então é isso, a arte ela foi se apresentando assim gradualmente, mas foi na pintura que eu falei assim, não, aqui eu tenho certeza absoluta que é isso, né? E a partir disso foram surgindo vários
outros caminhos, outras vertentes que também foram se agregando, que foi, por exemplo, a customização de tecido, né, roupas, as ecobags, os objetos também, né, então tudo que eu via que eu conseguia tacar a cor e forma e modificar e trazer essa minha característica, né, então, assim, eu ainda não sei. Então, às vezes eu fico assim, até com medo de definir minha arte de um jeito, e aí vem esse conceito, pronto, agora eu vou fazer só arte assim. Mas não é, às vezes eu vou mudar, ela vai acrescentar, vai virar outra coisa. E eu acho que a arte em si, hoje em dia, não sei, pelo menos assim, aqui em Montes Claros, né, partindo dessa nova geração, tem muito esse quê de experimentação, sabe? De não querer necessariamente seguir uma linearidade de um estilo ou de uma definição específica, mas de poder justamente ter essa abertura de poder ser qualquer coisa, porque ao mesmo tempo a gente vai criando coisas diferentes todo momento, né? Já me falaram até isso, falou assim, nossa, Catarina, você encontrou seu estilo, nunca mude, faça sempre sua arte assim. E na minha cabeça, gente, mas assim, por que eu faria isso, sabe? Porque se eu encontrei um, eu posso encontrar vários estilos, sabe? Eu acho que, assim, a marca de um artista, ela não é necessariamente no seu estilo, mas ela é, assim, nas suas escolhas, assim, mesmo, né, da sua vida. Nesse primeiro momento, depois que eu comecei a pintar as telas, eu fui estudar muito técnicas, principalmente básicas, de desenho e de pintura. E aí, com isso, eu fui mesclando essas mesmas técnicas que são, assim, mais comuns, com conceitos meus que eu levo com as cores, por exemplo. Então, assim, eu sempre soube que, a partir desses estudos, o fundo, né, a perspectiva de distância, por exemplo, a medida com os tons mais escuros à frente, né, o mais claro no fundo, por causa da sombra e não sei o que lá. Então, assim, em cima desse conceito, eu pegava as cores que eu queria usar, cores completamente diferentes, mas colocava nessa posição, nessa ordem, seguindo esse conceito teórico, mas aplicando de uma forma autodidata, que é da maneira com que me convém na minha pintura, por exemplo, né? Mas, assim, é uma representação contemporânea mesmo. Acho que tenta dar uma resumida no que mas também junta muito com a arte pop, sabe? E essas referências em breve, porque assim, esses são alguns trabalhos, mas tem outros que já são completamente diferentes, esses da Brilhocô principalmente, eles têm essa coisa, talvez com o cubismo, né, o modernismo, mas assim, ainda assim, eu não sinto que tem esse termo, ou que tem essa justificativa, assim, para essa arte, até porque tá sempre em constante construção mesmo a minha arte. Então, por exemplo, essa sequência aqui, que por acaso é da mesma exposição, que é da Brilhocô, elas ainda têm essa semelhança, mas agora já outros trabalhos que eu faço já é completamente diferente, assim, a forma que eu uso a cor. Tanto que muita coisa na exposição eu fui definindo com base no que as pessoas me falavam. E aí uma pessoa me falou uma coisa muito especial, assim, que eu agora levo para a exposição inteira. Numa das ecobags era uma estrela só, né? As ecobags foram mais os símbolos, meio que, de todas as telas. Então uma dessas ecobags era só a estrela. E aí chamava Aura, essa bolsa. Aí alguém virou no dia da exposição e falou assim, nossa, Aura está em todas as telas, né? Agora, essa estrela é parte dessas... É um personagem, e eu nem tinha visto dessa maneira. Eu gosto muito da simbologia das estrelas como um todo, brilho. As próprias cores, elas destacam de uma maneira que essa saturação, para mim, ela brilha. Então, assim, e as cores em si como um todo, elas já estão comunicando muita coisa. Sobre ser atriz, também desde a infância, é uma coisa que eu sempre me envolvi. Também tenho parentes que atuavam, né, ali na arte cênica, e sempre me encantou. Eu sempre fui uma criança muito expressiva, muito comunicativa, muito, assim, e a arte, por estar sempre presente, então, assim, eu sempre consegui canalizar tudo isso, né, principalmente na arte cênica, nesse início ali da minha infância, da adolescência. Sempre me envolvi em grupos, tive PIBID na escola, que foi sobre teatro, então, assim, ali foi onde eu pratiquei, assim, por 3 anos, sabe, dentro da escola, com os meus colegas. Teve um período que eu fui morar no Rio Grande do Norte, e lá também me envolvi com um grupo artístico teatral lá, assim que eu cheguei, então sempre, assim, de alguma maneira estando envolvida nessas apresentações. Voltei para Montes Claros, comecei a fazer teatro no Sesc, fiz teatro 5 anos lá, com apresentações no Centro Cultural, no próprio Sesc. O teatro, assim, ele fica mais como um hobby,
Mas que eu tenho interesse, assim, volta e meia, de participar de alguma coisa, de me envolver, mas não de uma maneira a buscar nesse sentido profissional a longo prazo, sabe? E desde então eu tenho desempenhado o trabalho somente com a arte, né? É, ainda assim, com essa dificuldade, né, de conseguir manter uma estabilidade financeira principalmente, mas com mais tempo e liberdade de poder criar, desenvolver os projetos, e me envolver também com outros aspectos artísticos, como, por exemplo, produção cultural, que é o que eu tenho feito mais agora nesse segundo semestre, através dos coletivos que eu participo e também coordeno, que é o Caroço de Piqui e o coletivo Uma, de União de Mulheres Artistas. Uma foi o primeiro, assim, que eu iniciei, foi o primeiro coletivo que eu entrei. A Luana me convidou, eu fui uma das primeiras também que entrou no grupo, né? Desde então tiveram inscrições, novos integrantes, mas eu estou desde o início, junto com outras também. Introduzindo também o Caroço de Piqui, foi um grupo, né, criado com a intenção de ser inicialmente só uma exposição. Seria uma nova exposição, foi a Poliana e o Marcos, né? Eles se juntaram, iniciaram ali o grupo. Como eu disse, que a princípio seria só uma exposição, a intenção era que fosse uma exposição dos novos artistas da cidade, da nova geração. E essas oportunidades, justamente de estar nessa posição de organização, foi me dando uma noção muito boa de coordenação mesmo, de projetos, de pessoas também, de lidar com os outros artistas. Então a gente começou a atuar diretamente assim, no meio cultural de Montes Claros, participando, principalmente esse ano que teve muitos eventos voltados para feiras, principalmente a parte do Pique Dourado, né? Então a gente fez muitas essas parcerias. E, enfim, começou a atuar aí na cidade. E esse ano principalmente nessa segunda parte do ano, eu foquei muito nesses grupos, assim, me dediquei totalmente, todo o meu tempo, assim, meu esforço, porque são duas causas, dois grupos, duas iniciativas, né, que me preencheram muito, me deixam muito feliz, sabe, sentir que está sendo eficaz, tanto, assim, a conseguir ajudar de alguma maneira, né, agregar o grupo, quanto ver o desenvolvimento deles, né? Os dois estão ganhando muito espaço a partir desses projetos, né? Tanto o Caroço que surgiu agora, mas o Uma também que está agora com esses novos projetos. E é isso. Teve essas referências externas que foram se criando ao longo do tempo, né? Artistas que eu fui acompanhando pela internet mesmo, né? Que o trabalho me chamava a atenção. Mas foi, e assim, atualmente aqui na cidade, devido aos coletivos, e a minha própria inserção no meio cultural fez com que eu conhecesse outros artistas que também vieram a me inspirar, que eu também vim a ter contato. A própria Luana Z, por exemplo, também é uma delas, assim, que hoje tem esse mesmo peso para mim, porque é uma pessoa que eu também convivo, que também me inspirou muito, e me deu esse suporte, sabe? Então, basicamente, é formado, assim, majoritariamente por mulheres, porque foram as que, assim, eu consigo mais me identificar, ter essa proximidade, e também essa intimidade, sabe? Tá sempre muito atrelado à intimidade que eu consigo ter com essas pessoas, de tirar dúvida, de compartilhar, às vezes, até os dias ruins, né? As mazelas, tipo, algo que não deu certo, uma desvalorização básica, né, que acontece também. Então, assim, é muito com base nessa troca direta que a gente consegue ter uma com a outra, que eu busco essas referências mesmo. A minha bisavó, Maria José, ela era uma multiartista, sabe? Ela escrevia poesia, ela escrevia um livro, ela pintava, ela desenhava, ela declamava, ela era uma pessoa, assim, muito cheia de inspiração, já participou, inclusive, de algumas edições do Psil Poético, enfim, exposições, tanto fora daqui de Montes Claros também. Ela, assim, foi uma das maiores referências que eu tive. A minha tia Lúcia, que é filha dela também, que é artesã. Fora isso, tem uma outra tia também, parte de pai, chama Marigelza, também é artesã. É basicamente, assim, a minha família, ela sempre me inspirou muito nisso. Bom, meu processo artístico, como eu já disse antes, né, eu sou bem dual, assim. Então, uma hora eu sou uma coisa, uma hora eu tô fazendo outra. Então, assim, em sua maioria, sou super organizada. Mas na hora de fazer uma arte, é uma bagunça e parece que eu preciso dessa bagunça. Eu preciso que esteja tudo ao mesmo tempo na minha frente. E se eu preciso de uma coisa, um lápis específico que tá não sei na onde, eu bagunço tudo e deixo aquela bagunça e tudo vira um caos. Na hora que eu termino, eu só recolho tudo, organizo, fica aquela coisa super impecável. Mas, assim, é muito essa mistura
do ambiente, ele integra muito com o que eu estou fazendo, devido a todas as cores, basicamente, que eu busco colocar na tela, são cores que eu estou vendo, ou são, de alguma forma, cores que eu gostaria, né, de ver, ou sempre deixo aqui no ambiente alguma coisa. Eu adoro ter objetos totalmente diferentes, assim, que sejam coloridos, eu adoro tudo que é colorido. Eu sempre falei, não, eu sou brega, eu gosto de coisa colorida, mas ao mesmo tempo, vocês às vezes vão me ver só toda de preto, toda assim, monocromática, do nada. Essa dualidade de justamente às vezes ser uma coisa, às vezes ser outra, às vezes tem tela que eu faço super colorida, às vezes tem tela que eu faço com 3 cores ali, uma paleta mais fechada. Então, o meu processo, como eu ia dizendo, ele é bem fragmentado. Então, eu primeiro preciso sentir quais que vão ser essas formas principais, o que vai ocupar mais o espaço nessa tela, ou enfim, nessa pintura. Então, no papel, eu delimito, né, qual que vai ser a área, se é um quadro mais quadrado mesmo, retangular, o que é, defino essa forma, e em cima disso eu vou fazendo essa montagem de símbolos mesmo, e depois vem esses detalhes pormenores, né? Então, primeiro vem sempre essa forma, a posição, de onde vai ficar o quê, a perspectiva disso, se vai estar mais próximo, mais distante. Eu sempre coloco muita música. O incenso também, eu adoro sentir aguçar mesmo esses sentidos, né? Principalmente através do cheiro. Então eu gosto sempre de deixar alguma coisa, seja óleo essencial. Eu tenho um cordãozinho que eu fiz com biscuit, que é tipo um potinho que eu coloco o algodãozinho com o óleo essencial e fico sempre assim aguçando essas percepções, assim, tanto visuais, mas também nesses outros sentidos mesmo, né? Atualmente, principalmente, né, depois de começar no meio artístico, eu identifiquei aquilo que todo mundo sempre falou, que é muito difícil a arte ser valorizada, né? Tanto no aspecto Brasil, quanto, né, Norte de Minas, Montes Claros especificamente. Então, desde o princípio, eu fui tendo essa dificuldade, né, de desenvolver o meu trabalho de uma forma mais consistente, com base na falta na dificuldade de aceitação mesmo do público, seja pelo fato, eu não sei, talvez da própria simbologia, né, do recorte mais contemporâneo da arte, e as pessoas ainda têm esse estigma, né, de considerar o artístico aquela técnica mais clássico, né? A arte clássica, ela realmente ser a arte, enquanto o artesanato ou a arte contemporânea em geral ser algo mais, assim, menos aceito, né, pelo público como arte de fato. Então, agora, enquanto mulher, eu acredito que, assim, as pessoas, tanto enquanto mulher, mas também por conta da minha idade, eu acredito que as pessoas, assim, elas não levam tanto a sério no sentido de não acreditar que isso possa ser de fato a minha vocação, a minha escolha como profissão a longo prazo, sabe? Eu sinto que há uma facilitação, assim como no mercado de trabalho em geral, né? Para homens, né, que já exercem essa mesma função, tem uma facilidade, tem um viés, um contato muito mais facilitado. Mas, assim, enquanto mulher é bem mais complicado, porque, assim, as portas meio. Tanto que atualmente, né, todo esse recorte que eu trouxe dos coletivos, por exemplo, foi meio que uma necessidade de fazer com as próprias mãos, né? Criar o nosso próprio espaço, porque ele não estava sendo. A gente não estava ocupando esses espaços que já existem, mas estava criando, né? Estava criando a cena, estava criando cultura. E agora, né, assim, eu sinto que começou uma pequena mudança nesse sentido, porque a gente, querendo ou não, justamente por ter criado nosso próprio espaço, a gente criou também nossa própria demanda, e isso as pessoas não têm como ignorar. Então, eu acho que a partir disso as pessoas começaram a notar um pouco mais esse movimento artístico aqui de Montes Claros, esse movimento independente, né, partindo, em sua maioria, como eu digo, de mulheres que estão se movimentando, que estão criando em prol de uma visibilidade de todas, né? Não só delas mesmas, né? Não é um movimento solo, mas assim, então tá partindo muito mais de um movimento popular, independente, do que de fato de um apoio ou de uma abertura de oportunidade igualitária, seja para artistas homens ou mulheres, né? Uma hora você vai sentir essa confiança no seu trabalho de uma maneira que, por mais que você ainda vai ter no fundo essa insegurança,
Mas a segurança ela vai surgindo também a partir justamente desse enfrentar, desse desconforto, né, que muitas vezes ocasiona, assim. Então, ainda eu hoje estou muito mais tranquila, assim, do que antes. E aí, hoje em dia, eu consigo mais focar do que é mais importante, que é minha trajetória, que é todas essas experiências, a somatória delas na minha experiência, né, o quanto que é importante. Mas, assim, se tem uma certeza mais absoluta que eu tenho, que eu nunca vou desistir disso, sabe? Porque é muito um chamado. Gente, eu vou fazer mais o quê? Tipo assim, sabe? Assim, eu sinto assim, poxa, eu gosto tanto disso. E por mais que eu viva uma vida difícil, assim, nesse processo de desenvolver meu trabalho, eu não sinto que que vai ter alguma outra dificuldade ou alguma facilidade que vai me dar uma satisfação maior do que, às vezes, terminar uma tela e, tipo, eu ficar toda feliz só por isso, às vezes não é nem por vender, às vezes só por conseguir, né, juntar o dinheiro, ele compra a matéria só para eu fazer e visualizar aquilo que eu estava pensando, né? O que a gente quer é ver nossa arte por aí, é que as pessoas consumam, é que as pessoas gostem, que as pessoas apoiam. E é isso.